metodológicas da civilização indo-europeia, não só indo-europeia. Ora, boa noite a todos, o meu nome é Gregório. Pergunto, não cheguei a ouvir essa divisão. Ao que eu sei, a maçonaria tem duas casas, podemos assim dizer. Certo? Está-se a referir a quê? Assim, quando nós dizemos que existem seguidores da maçonaria, cá em Portugal existem duas casas ou dois conceitos maçónicos. Há duas instituições. Maçónicas. Não, na verdade existem algumas dezenas. Como sou leigo do assunto e só ouço falar em duas. Isso faz parte da propaganda que democraticamente é veiculada pela imprensa portuguesa. Quais dessas instituições, várias instituições, é que seguem os templários? Ou os templários, qual dessas instituições é que os templários são ligados? Muito bem. Primeiro, existem várias organizações em Portugal, neste caso, que, enquanto ordens cavalheirescas templárias, isso em si nada tem a ver com isso. Por outro lado, em relação à maçonaria, existem determinados ritos maçónicos que são os sistemas são sistemas estratificados por etapas, em que algumas dessas etapas, que se chamam graus, têm uma relação com o templarismo, quer do ponto de vista histórico, quer do ponto de vista iniciático. Mas são situações, são universos diferentes. São universos diferentes porque ambos os dois universos, portanto, no caso dos organismos cavaleirescos templários, não têm uma relação, podem às vezes ter pessoas em comum, mas não têm nenhuma relação, nem de dependência, nem de origem, antes pelo contrário, com aquilo que são alguns ritos maçónicos que existem, não em todas, mas em algumas das instituições maçónicas que existem em Portugal. E já agora, a sua outra pergunta, que se refere, quando falou dos jesuítas, eu não cheguei a apanhar, mas ao que eu pouco sei sobre os jesuítas, como Jesus, quando saiu da Europa depois do aval papal, falamos assim, digamos assim, saiu para o Hemisfério Sul com o intuito não só de evangelizar, mas também de ser a de obrigar a Igreja Católica Europeia, ou a Igreja na Europa, a transmitir um montante X por cada ano para as respectivas missões espalhadas pelo Hemisfério Sul. Se é que não estou. Portanto, ainda hoje isso acontece na Companhia de Jesus. Não sei dizer em pormenor, mas é possível. E ao que eu saiba, nada é dito para descapitalizar, entre aspas, a Igreja Católica. É possível que sim, não lhe sei dizer em concreto, mas admito que sim. Uma questão relativamente à... Aliás, uma questão, que são várias questões, relativamente à questão da Companhia de Jesus, pronto, porque obviamente eu não foquei isso, porque iríamos divergir para fora do Fernando Pessoa, é o facto de... Há dois textos muito importantes relacionados com a Companhia de Jesus, ambos escritos por Santo Inácio de Loyola. Ou melhor, um texto oficialmente escrito e o outro texto que é atribuído a ele, mas que não há certeza absoluta hoje de ter sido escrito por ele. Mas também dizem que, também dizem que é escrito pelo tal companheiro do Santo Inácio de Loyola, que é português, que é quem forma também a Jesus. Sim, é perfeitamente. Também é possível. É perfeitamente possível. Um desses textos é o texto fundamental, que é um texto que qualquer pessoa
poderia perfeitamente usar e aplicar, são os chamados exercícios espirituais. O que são os exercícios espirituais de Santo Inácio de Loyola? É um método de yoga. Sim. E isto é muito importante porque Santo Inácio de Loyola vai transmitir uma prática meditativa à congregação religiosa que ele funda, ausente que estava da maior parte dos institutos religiosos à época, independentemente de ter ou não sido existente já essa prática. Estes exercícios espirituais baseavam-se em algo que é um yoga específico do cristianismo, que foi transmitido pelo próprio Cristo aos apóstolos e que foi preservado principalmente no Oriente. No Ocidente ele perdeu-se por completo, que se chama o exicasmo ou filosofia. O outro texto é um texto extremamente polémico, são as chamadas Monita Secreta, ou Instruções Secretas, e que, portanto, é um manual de atuação e de aplicação que a Companhia de Jesus devia utilizar. Há uma grande polémica na medida em que se equaciona que até esse texto possa ter sido escrito pelos detratores da Companhia de Jesus para demonstrar que a Companhia de Jesus não era propriamente uma ordem religiosa, ou seja, para colocar a Companhia de Jesus supostamente em maus lençóis perante a própria lei. Independentemente disso, isto remete-nos para o caráter insólito e singular da própria Companhia de Jesus. Uma questão interessante que desenvolve a relação entre os Templários e a Companhia de Jesus, ou melhor, o paralelismo funcional, é um livro que já é muito difícil de encontrar um autor português, neste caso um autor português, porque há outros, chamado Vieira da Areia, que é o Processo dos Templários, em que ele disserta longamente sobre as similitudes dos jesuítas com os templários. E uma das situações, por exemplo, é o facto dos jesuítas, além dos 3 votos canónicos, pobreza, castidade e obediência, terem o mesmo voto comum que os templários também tinham que ter, que era a obediência ao Papa. E teria de ser a mesma quantidade de fundadores. Exatamente. Exatamente. Portanto, em relação à questão de ainda hoje dessa situação se verificar, é provável que sim. Infelizmente, não sei dizer. Mas admito que sim. Mas há uma questão, já agora deixa-me só acrescentar, uma questão muito, muito, muito interessante, sobretudo protagonizada pelo Padre António Vieira e pelo Padre José de Anchieta. Porque é que, claro que isso depois tem outras implicações e outros desenvolvimentos, porque é que existe escravatura canalizada economicamente para a América Latina? Precisamente porque houve o grande problema de os índios não quererem trabalhar nos engenhos de açúcar obrigados pelos patrões, pelos portugueses, colonizadores, e portanto, não se conseguir atingir economicamente o mesmo objetivo com a força bruta dos nativos. Os jesuítas, na fundação das suas missões, vieram defender os nativos, e foi precisamente por isso que esse trabalho bruto teve que ser realizado pelos negros vindos canalizados em magotes da África. Porque os índios foram especialmente protegidos pelos jesuítas, não só em termos de evangelização e educação, mas principalmente em termos de absorção por parte dos jesuítas daquilo que é a cultura índia, mas também, por outro, de constituição de uma civilização europeia transposta para a América a partir de uma população que fosse autóctone. Também sabemos que Portugal é o país que tem as 2 sedes, chamamos assim, de santo, lá de patrono, das 2 instituições, ou seja, dos Templários e da Ordem dos Jesuítas. O Colégio, que é o único, ou é o mais antigo, talvez neste momento, a funcionar na Europa, e o Mosteiro de São Bernardo de Claraval, que é o que é conhecido como Mosteiro de Olivares. Exatamente. Um defendido por Dom Domingos e o outro defendido por Dom... não sei das coisas que agora não. Mas já não lembro. Não João VI. Aliás, um bocado teve aqui um amigo nosso, o Coronel Pedroso da Silva, que trabalhou durante anos. Aliás, quando o conheci, ele trabalhava justamente no colégio e falámos... Trabalhava na parte militar. Sim. E pronto. E hoje, mais uma vez, estamos aqui sobre a égide de Odivelas e do Mosteiro de São Dinis e de São Bernardo de Claraval, onde está sepultado o rei Dom Dinis. E ao que diz o tal cálice.
dizem. Pois. Só dizem que eu não vi nada e nem sei nada. Pois, em relação à questão do cálice, na relação com o Mosteiro de Odivelas, é preciso ter atenção às fontes. Pois, eu sei que já fizeram dois levantamentos, já andaram à procura, mas também não se sabe as respostas certas. Ou se sabem, ninguém as diz cá para fora, por alguma razão existe. Assim, não há. Quando há fumo e não há fogo, quer dizer, aquela coisa. Se bem tem que dizer que um senhor está limpinho, então mostra que não está limpo. Quando determinados locais são identificados miticamente como sendo os santuários secretos da colocação de determinados artefactos ou determinadas relíquias, independentemente, quero deixar isto claro, independentemente de elas poderem estar ou não fisicamente lá, isso já quer dizer uma coisa muito importante. É que esses locais fazem parte de uma constelação de edifícios que foram justamente erigidos por emanarem da tradição relacionada com esse artefacto. Sim, sim. Ou dentro do Mosteiro de São Odivelas, todos nós sabemos que, pelo menos as pessoas que moram em Odivelas e que tiveram conhecimento, ou que têm conhecimentos através de alguns professores de história, alguns historiadores, assim, homens e mulheres, transmitem o que é o Mosteiro no seu todo, não na parte política, não é? Porque sabemos bem quem é que anda, isso não vale a pena. Todos eles dizem mesmo. Esperemos é que os políticos não venham a estragar o que lá está. Aquilo não é só aquela parte, há mais um edifício ao lado que não pertence, não é? Esperemos é que os políticos e os militares que estão a contra a casa saibam o que é que estão a fazer. Tal como o colégio quiseram fazer, como nós sabemos, aquele espaço todo ao lado do colégio, houve alguns políticos que quiseram estragar aquilo, ou dar um arranjo, ou entregar aquilo a uma entidade imobiliária, e houve alguém do outro lado que disse que pensava que ninguém pode mexer. Também se sabe isto. Não é muito público, mas pronto. Alguns desses locais, ao serem alvo de determinadas intervenções, essas intervenções não têm apenas o propósito ou a preocupação de modernização urbanística para facilitações de acesso ou de circulação. Muitas vezes isso está apenas ao nível das justificações oficiais, porque muitas intervenções urbanisticamente feitas nesses locais são verdadeiras tragédias, como a gente sabe. Na verdade, essas intervenções representam outra coisa, que é a domesticação desses espaços pelas ou por determinadas entidades públicas que o gerem ou que têm a sua tutela, como forma, precisamente, de amestrar o acesso público a esses locais obstaculizando a que as pessoas possam ter a mesma facilidade como até aí, por um lado, ou por outro, muitas vezes, retirando partes de infraestruturas de época que são assim tragicamente destruídas para serem substituídas por infraestruturas feitas agora, no século XXI. Como os outros. Se não estragassem o que lá estava e pusessem algo mais a suportar aquelas estruturas que estão a degradar-se, concordo. É absurdo.
retirar, voltar a colocar peça por peça, retirar, porque depois vão ser nada construído para ser entregue a outras entidades para isto, subscrevo. Mas não é só isso. O que eu estou a dizer objetivamente, vou tentar dizer por outras palavras, é que isto é uma forma de determinadas entidades mostrarem ao imaginário público quem é que manda. Porque é uma forma de se pôr uma saia na trela nos suportes físicos da cultura do país ao nível mais profundo daquilo que ele tem de simbólico. Nós sabemos que, se não sei, foi o Bragança que mandou construir o colégio de Guimarães. Não, sim, foi o que está a Bragança que dizer. Não, foi o Duque do Porto. Sim, O Dom Afonso, o irmão do Rei Dom Carlos. O irmão do Rei Dom Carlos. Foi convidado para ser o patrono do Instituto não Odivelas. não mexe na parte do mosteiro e vai só prestar solar. Exatamente. E não compra os terras de Odiniz, dizendo que aquilo continua a ser terras de Odiniz. Exatamente. Absolutamente. E agora, século XXI, e veja-se, pronto, o que está a acontecer ao Instituto das Odivelas. Estamos a falar. O coleginho é assim uma situação muito própria e penso que as duas entidades, a parte militar e a parte franciscana, a parte jesuíta, estejam a fazer força para com a parte política. E a Odivelas ninguém consegue fazer força. Há entidades que querem pôr a mudança. Quando está escrito os reis, ou o irmão do rei, diz que aquilo continuasse a ser o que era, sem mexer em nada, se colocando só um edifício em cima de um terreno que estava ali. E assim, quando, em relação aos vínculos, nós podemos sempre tentar pôr-lhes, portanto, uma mudança para eles não falarem. Em relação aos mortos, quando eles estão mortos, não há nada como nós tomarmos posse da sepultura deles. Sim. Meus amigos, mas há uma questão? Não? Então, muito obrigado por terem vindo, muito obrigado ao Jorge Matos por nos ter brindado com este bem, este autêntico banho de imersão em cultura e que realmente penso que vamos todos daqui com muitos mais conhecimentos adquiridos e com muito maior compreensão, especialmente sobre a obra do Fernando Pessoa e a razão pela qual algumas das coisas foram escritas, que não foram escritas por acaso. Eu acredito até piamente que nem as vírgulas se encontram por acaso escritas na obra do Fernando Pessoa. Tudo tem realmente uma razão de ser. E o Fernando Pessoa é realmente um português dos 7 estados, dos 7 heterónimos, enfim, de muitas outras coisas. E seguramente que o Jorge Matos nos vai brindar com a sua vinda aqui em outras ocasiões para abordar outros temas também relacionados com algumas coisas que nos interessam em termos culturais e artísticos também, porque é de nós que estamos a falar ao fim e ao cabo. Tudo isto está implicitamente incerto nas nossas raízes. Nós somos portugueses, este homem é um português, mas somos cidadãos do mundo, é por isso que gostamos das artes, que são talvez a forma mais abrangente de comunicar. Obrigado, Jorge. Obrigado. E até breve. Obrigado.